Mas agora eu vou conversar com o advogado Sandro Sventinicas. Ele é um advogado que cuida também do direito do trabalho, né? Tem essa função também, mas hoje vem falar com a gente sobre uma nova lei que entrou em vigor no dia 2 de maio deste ano e dispõe sobre a profissão de motorista. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você. Tranquilo. Agora, doutor, a lei mudou por quê? Como ela era antes? Então, Daniel, na verdade, essa lei foi publicada em maio de 2012 e ela entrou em vigor agora dia 17 de junho, né? E antes dela entrar em vigor, como é que funcionava em relação ao motorista profissional? A maior parte das empresas consideravam esse motorista, por ele exercer uma atividade externa, ele não estava compatível com o controle de horário. E por isso, então, ele não fazia jus ao recebimento de horas extras. Né? E então, com as várias decisões já que haviam dos tribunais e de um consenso do legislativo, acabou saindo essa lei para proteger o trabalhador de forma a limitar a jornada dele de trabalho. Ou seja, agora ele tem um horário a ser cumprido por dia. E essa foi a principal alteração, né? E por consequência o recebimento de horas extras. Doutor, essa lei agora ela vigora para os motoristas de carga e também de pessoas? Para a gente especificar melhor, quem transporta cargas e quem dirige, por exemplo, um ônibus, as vans, seria mais ou menos isso? Exatamente, essa lei está regulando tanto o transporte de cargas quanto o transporte de passageiros, vigorando para os de ônibus também. Agora, eu recebi aqui o meu release aqui da Cris Freitas, da nossa amiga, né, jornalista, e diz assim, vai ter inúmeras alterações com forte impacto na atividade empresarial. Quais são esses impactos? Os impactos são justamente o fato de um aumento no custo da empresa, do transportador, né? Aquele que mantém a empresa com motorista, a empresa de transporte. Em virtude de quê? Que o empregado, que antigamente ele fazia uma viagem aí em 2 dias, uma viagem de longa distância, agora ele vai ter que começar, em virtude da limitação de tempo, ele vai ter que fazer essa viagem em 3, 4 dias. Né? Ou, para poder atender a demanda, a empresa terá que contratar outros motoristas. Em consequência disso, vai aumentar o custo de manutenção da empresa. Doutor, por outro lado, a gente sabe, né, a gente trabalha com televisão, faz muitas matérias a respeito disso, e a gente tem coberto vários acidentes de motoristas que dirigem caminhões ou carretas, por algumas coisas que eles fazem, né, por exemplo, aqueles arrebites, eles têm que se manter acordados para ter uma viagem muito longa. A partir de agora, com a jornada de trabalho, talvez isso possa diminuir. Diminui também, na sua concepção, o número de acidentes? Por consequência, com certeza vai diminuir o número de acidentes. Esse foi um dos objetivos da lei, a lei ser sancionada, em virtude da diminuição do número de acidentes. Por quê? Diminui a fadiga do motorista. Né? Por consequência também, a lei foi muito boa porque ela criou a possibilidade da empresa fazer testes e um teste, um acompanhamento do empregado para ver se ele está utilizando álcool ou drogas. Né? Então, o que antes era visto com certo receio, né, com medo de gerar aí um dano moral em relação ao empregado, porque estava sujeitando o empregado a fazer testes de uso de drogas, agora está permitido por lei. Então, a empresa pode acompanhar o seu funcionário, né, para ver se eles não estão utilizando bebidas alcoólicas e drogas, e evitando assim a utilização dos arrebites e outros tipos de drogas. Eu tenho aqui no tópico 9, que diz o seguinte: a hora de trabalho noturno, considerada aquela trabalhada entre as 22 horas até o dia seguinte, às 5 horas da manhã, serão pagas com adicional de 20%, observando-se a redução da hora noturna. 52 minutos e 30 segundos. Explica pra gente o que é isso. As pessoas, eles não recebiam tipo hora extra, era fechado para fazer um percurso, vamos supor, daqui a São Paulo, e era fechado um valor específico por aquilo? Como é que funcionava? Exatamente. Como eles não tinham controle de horário, eles também não estavam sujeitos a recebimento de horas noturnas. Né? O que é o horário noturno? É o empregado que trabalha das 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia subsequente, ele tem direito a receber essa hora trabalhada com um adicional de 20%.
Então, como ele não estava sujeito a controle de horário, ele não recebia esse adicional. Ele simplesmente recebia o pagamento do seu salário normal. Com a alteração da lei, ele passa a receber o adicional noturno. Todo aquele empregado, motorista, que continuar trabalhando a partir das 22 horas até as 5 horas do dia seguinte, ele receberá essa hora com adicional noturno de 52, que é considerado uma hora de 52 minutos e 30 segundos. É uma hora reduzida. Entendi. Tem alguma outra... A gente tem aqui, na verdade, eu recebi 17 tópicos, né, na mudança dessa lei. E, doutor, tem alguma outra coisa aqui que pode chamar mais a atenção aqui do nosso telespectador? A gente está falando para um público muito grande, com certeza tem a esposa em casa que o marido, nessa hora, está viajando e vai servir para ele também, né? Tem alguma outra que fica em ênfase aqui para que a gente possa citar? Uma questão importante que entrou de proteção ao trabalhador também é a questão de que a empresa deve agora ter um seguro para atender os acidentes sofridos pelo motorista que é empregado, né? Então, ela deve ter um seguro de no mínimo 10 vezes o valor do piso salarial da categoria. Isso para o motorista? Para o motorista. Porque até então o que a gente ouvia falar é que havia seguro apenas para a carga, né? Exatamente. E agora não, agora deve ter obrigatoriamente um seguro para o motorista. Então, ele sofrendo um acidente, já aciona a seguradora que terá direito à indenização. Doutor, como é que vai funcionar essa lei para quem não é contratado de uma empresa, para quem não tem, digamos, uma carteira fechada numa empresa de transportes? Vou dar um exemplo aqui. De repente eu tenho um caminhão e eu faço trabalhos terceirizados para uma empresa, levando produtos daqui para um outro estado. Como é que funciona essa lei para mim, particular? Essa lei, então, ela alterou tanto para o motorista que possui o vínculo de emprego, quanto para o motorista que presta o serviço de forma autônoma. Por quê? Porque houve uma alteração do Código de Trânsito e prevê que o motorista autônomo também deve cumprir uma jornada de a cada 4 horas de direção, ele deve gozar de 30 minutos de intervalo. Então, isso acaba, para o motorista autônomo, se ele não cumprir com esses momentos de intervalo, ele acaba sendo penalizado com uma multa por infração de trânsito. Constitui uma infração grave, né? Então, essa questão do controle de horário, ele deve ser observado tanto pelo motorista que possui vínculo de emprego, quanto aquele que presta serviço de forma autônoma. Como é que vai poder ser fiscalizado esta nova lei? É pelo próprio Ministério do Trabalho? O Ministério do Trabalho vai fiscalizar em relação às empresas, né, que não estiverem cumprindo, assim como a Polícia Rodoviária, né, vai estar podendo penalizar as empresas também com multas, e a parte do motorista autônomo, daí somente com a Polícia Rodoviária. Entendi. Então, olha só, você que é motorista, você que trabalha, agora fica sabendo dessas novas leis que podem beneficiar você. Aí, doutor, eu vou fazer uma outra pergunta aqui, porque a gente está falando só do motorista, e dá a impressão, nessa nossa conversa, que quem sai perdendo é a empresa. Não é bem assim? No final das contas, não. Por quê? Porque apesar de haver um aumento de custo para a empresa em relação aos seus funcionários, mas, consequentemente, vai haver uma redução de acidentes. Né? E havendo uma redução de acidentes, logicamente vai ser um benefício para a empresa também, porque vai ter diminuído as suas despesas com danos materiais e morais que acaba tendo que suportar em virtude dos acidentes na estrada. E até a própria qualidade do produto que é transportado. Ele vai chegar lá porque ele vai levar um tempo maior, mas ele não vai ser... o caminhão, por exemplo, não vai andar em alta velocidade, não vai ter todo aquele percurso complicado para que chegue lá numa hora exata. Exatamente. Essa é uma lei que foi criada não só para a proteção do motorista, mas visando um direito coletivo. Né? Visando o bem-estar de toda a população que vai estar beneficiada pela lei, que vão estar se evitando mais acidentes. Já está em vigor, ou seja, já está funcionando isso? Porque até então a gente não tinha muito conhecimento, né? Ela entrou em vigor dia 17 de junho, está em vigor. O que está acontecendo são várias reuniões pelo Estado, né, no sentido de esclarecer, porque é uma lei muito complexa, com grandes detalhes que merecem ser discutidos, mas ela está em vigor. Existe uma recomendação aqui no Estado de Santa Catarina para que o Ministério Público do Trabalho e a Polícia Rodoviária não cobrem, não exijam essa lei até setembro. Até setembro ela sirva apenas como orientação dos motoristas. Né? Mas é uma recomendação apenas aqui do nosso Estado, e apenas uma recomendação, não tem nada, legalmente ela está em vigor. Isso também significa dizer que essa lei vem assegurar o motorista
no sentido de que se a empresa não estiver cumprindo a lei, o próprio motorista pode procurar os seus direitos, digamos, no Ministério do Trabalho, por exemplo, porque está fazendo aquilo que está contra a lei? Exatamente. Desde que não esteja sendo cumprindo a lei, se a empresa estiver exigindo uma jornada excessiva deste motorista, ele pode procurar o Ministério do Trabalho, que tomará as medidas cabíveis contra a empresa. Bacana. Nós vamos disponibilizar para você esta entrevista no nosso site www.tvcristiuma.com.br. Lá você vai poder ver e rever para que você possa entender como funciona então esta nova lei. Além disso, nós vamos disponibilizar também estes 17 itens de modificação para que você possa estudar com calma, né? E aí tirar as suas conclusões também. O nosso tempo é limitado aqui, porque se fosse para conversar a respeito disso, a gente iria muito tempo, né, doutor? Porque mudou muita coisa, né? Com certeza, são vários itens novos. A lei permite muitas minúcias, muitas discussões a respeito dos artigos e muita discussão ainda vai gerar na imprensa sobre o assunto. Quero agradecer muito a presença aqui do doutor Sandro, que veio nos esclarecer essas dúvidas aqui e deixar também sempre aberto para que essas notícias possam chegar até o pessoal que está em casa. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para outro esclarecimento.